Olá, graça e paz a todos aqueles que nos assistem. O vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre as repreensões. Quem será que gosta de ser repreendido? Quem será que gosta de ouvir os seus próprios defeitos através de outra pessoa, ou através da Bíblia, ou através de qualquer outra coisa? Neste vídeo nós vamos entender a importância dessas coisas. Bem, primeiro nós vamos saber como que nós conseguimos a salvação e como que nós não vamos ter a salvação. Mais uma vez, nós vamos estar falando destas coisas. Em Romanos 5, no verso 12, Paulo diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a Bíblia ela nos diz que a morte ela passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. E se todos pecaram, então todos devem morrer, porque a morte passou junto com o pecado. Uma é consequência da outra. Então assim todos deveriam morrer. Mas Deus não permitiu que permanecesse assim. No entanto, nós precisamos entender o que acontece com uma pessoa quando ela está neste estado humano decaído de pecado e morte. Bem, é interessante a comparação que o profeta Isaías faz no capítulo 59. Ele diz assim: apalpamos as paredes como cegos, sim, apalpamos como se não tivéssemos olhos. Tropeçamos ao meio-dia como na noite, e nos lugares desolados como mortos. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Então aqui o profeta Isaías ele está falando que aqueles que cometem pecado, que são transgressores, e esse é um estado geral da humanidade, porque todos pecaram, diz a Bíblia, são como se fossem homens cegos, estão andando, apalpando, porque não conseguem ver e tropeçam tanto de dia como se fosse de noite. Este estado pecaminoso no qual a humanidade se encontra é comparado como se nós estivéssemos nas trevas, um estado de cegueira, não conseguimos ver a realidade à nossa volta, não conseguimos ver a nossa própria realidade. E esse é o estado daquela última igreja, a sétima igreja de Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia. Ela não sabe que é miserável, não sabe que é pobre, cega e nu. Mas este é o estado do pecado, é o que o pecado faz, ele cega os nossos olhos. E por isso precisamos de Deus, que ele vai nos revelar. A Bíblia diz que vem Jesus como luz para nós. Olha o que diz João no capítulo 1. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então nós vamos usar esta comparação para nós entendermos. O estado, ele nos deixou nas trevas, na escuridão, mas Jesus ele vem como luz do mundo, vem para iluminar o mundo, para que todo aquele que aceita Jesus Cristo não permaneça em trevas, não permaneça no seu estado de escuridão. É isso que a Bíblia ensina. Então, o pecado, ele faz com que nós não consigamos discernir a realidade do mundo e a nossa própria realidade. Nós não vemos o quanto nós somos maus. Nós não vemos o quanto nós somos pecaminosos. Mas quando vem a luz, então nós podemos ver claramente todas as coisas. Então nós podemos ver claramente a realidade do mundo e a nossa própria realidade. A luz, ela mostra todos os nossos defeitos. E isso é muito importante para nós. Para que a partir deste estágio, então, nós não continuemos nas trevas, porque nós vamos poder ver o que realmente está dentro do nosso coração. Então, é para isto que serve a lei de Deus. Exatamente para isto. Olha o que diz o apóstolo Paulo.
Romanos 7, verso 7, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então a lei, ela vem justamente para nos mostrar o nosso estado. Ela vem para revelar o pior que há na nossa carne, o pior que há na nossa vida. É para isso que Deus mostra a sua lei. Não são simplesmente 10 requisitos a serem cumpridos, não. Deus, ele nos mostra a sua lei para que nós vejamos a nossa realidade, o quão ruim nós somos. É para isso que Jesus ele vem ao mundo como luz para mostrar, olha o quão longe de Deus vocês estão. E muitos, ao olhar para a lei, sem entender o que o apóstolo Paulo está dizendo, eles acabam achando que a lei é algo ruim, só porque ela revela o nosso pecado. Paulo ele vai dizer, e sobrevindo a lei, então eu morri. Porque é exatamente o que a lei faz. Ela mostra que nós estamos mortos. Essa é a realidade. E isso é duro para nós. É duro aceitar a repreensão da lei, principalmente quando ela vem de um irmão, principalmente quando ela vem de alguém que nós não gostamos muito de ouvir aquela pessoa, porque ela sempre vem repreender a gente. Mas é necessário que nós reconheçamos a nossa pecaminosidade quando essa luz incide sobre nós, assim como faz a lei. Então a lei e a luz são a mesma coisa e elas vêm para mostrar a realidade sobre todas as coisas, inclusive a nossa vida. Agora olha só para que serve a lei. O apóstolo Paulo continua dizendo em Romanos 5, assim, além disso, a lei entrou para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Este verso ele é incrível e ele diz que a lei veio para que abundasse o pecado. Então a lei vem e ela nos mostra a multidão de pecados que há em nós. E muitos cristãos, principalmente evangélicos, não entendem este verso. E por isso, mais uma vez, acham que a lei é ruim, que nós não precisamos da lei. Ora, como que Jesus aboliu a lei? Se ele abolisse a lei, então, o que iria nos mostrar o pecado? O que iria revelar o pecado? E se nós não temos pecado, então nós não precisamos de um Salvador. Então, para que Jesus Cristo ainda? Não. A lei é tão necessária hoje quanto era no Antigo Testamento. Por quê? Porque ela precisa nos mostrar quais são os nossos pecados. Ela precisa nos mostrar a nossa pecaminosidade. Por quê? Porque onde a lei chega, ela abunda o pecado, mas ela não para por aí. Deus, ele não dá somente a lei, ele dá também a graça. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus, como luz do mundo, ele vem e ilumina a nossa vida, ilumina e nos mostra, nos faz ver as nossas manchas, a nossa malignidade, os nossos pecados. Mas ele não somente mostra, essa luz ela serve para que nós possamos nos limpar. Então é para isso que Jesus ele é a luz do mundo, para mostrar a nossa realidade e para tornar a nós propício à transformação. E ela não há sem a lei. Então não há como a lei ser abolida. Esta lei, ela pode ser representada de várias formas. Quando um irmão, por exemplo, ele vem e chega a nós e diz que as nossas vestes, elas devem ser conforme o pudor, conforme a decência, sendo puro, bem, por mais que muitos não gostem de ouvir isso, o irmão vem e fala isso para que haja vida, para que
nós possamos ver os nossos pecados e aceitar esta luz. Quando a Bíblia ela revela que os nossos defeitos de caráter, eles não vão entrar no reino de Deus, e ele mostra que nós precisamos tirar da nossa vida a ira, a desordem, todas estas coisas. Isso não é para nos jogar para baixo, não é para nos condenar, mas é para mostrar que nós precisamos ser limpados por Jesus. É para isso que vem a luz, para revelar todas as coisas. Então, quando alguém vier falar uma palavra dura, nós não podemos rejeitar. Nós devemos abraçar esta luz, pois olha o que Jesus disse: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Então, quando Jesus ele nos ilumina, seja através da palavra, seja através de um irmão, seja através do Espírito Santo falando na consciência, seja através de qualquer coisa, o que nós devemos fazer? Abraçar a luz. E assim nós vamos nos tornar filhos de Deus, que Ele é a verdadeira luz. E se nós não aceitarmos essa iluminação? Se a Bíblia vem e revela algo que nós precisamos mudar e nós não acatamos, o que acontece? Olha o que Jesus diz ainda em João no capítulo 12. Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Ou seja, Jesus ele dá a luz através de várias formas. E se nós não abraçamos aquela luz, então a luz se apaga e nós ficamos em trevas. Nós voltamos para aquele estado de cegueira, no qual nós não vemos a nossa própria situação. E assim, se permanecemos nas trevas, quão densas trevas são estas? As trevas do pecado, as trevas de brincar com o desagrado de Deus. E Jesus ele tem compaixão de nós. Ele sabe que é difícil nós aceitarmos os nossos próprios erros. Ele sabe disso. Ele sabe o quão difícil é, muitas das vezes, fazer a vontade do Pai. Porque Ele próprio teve momentos da sua vida que Ele próprio não quis fazer a vontade do Pai. Ele entende isso. E Ele até explica o porquê que é tão difícil nós aceitarmos então os nossos erros. Ele diz: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, quando nós nos deparamos com uma palavra dura, ele diz aqui que nós não vamos para esta luz porque nós não queremos que os nossos atos ruins sejam revelados. Essa é a realidade, essa é a infeliz realidade do homem. O pecado ele nos cega de tal forma que quando chega a luz, nós não queremos ser reprovados. E por isso, nós não abraçamos a luz, para que os nossos atos eles não sejam manifestados. Nós queremos mantê-los encobertos, no escuro. Ninguém que pratica algo vergonhoso faz às claras, a não ser que o pecado já tenha cegado tanto ele que ele não se importa mais. Mas em geral, pelo bom senso, os atos maus nós não queremos trazer à luz. Mas é exatamente o que Jesus faz. Ele traz os nossos atos maus à luz. Para quê? Para que Ele possa nos curar, para que Ele possa nos salvar. Inclusive, é desta forma que nós vamos ser julgados, segundo a luz que nós temos e segundo também as oportunidades. E esse julgamento ele está bem expresso neste verso que Jesus diz. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus ele diz, a condenação é que a luz vem e nós a rejeitamos. Então, essa luz, ela é para iluminar a nossa vida. Essa luz, essa reprovação que Jesus faz a nós, é para que nós possamos ser transformados. E a condenação que Jesus
infelizmente vai ter que dar a sentença a luz vem e ilumina. A pessoa rejeita, então ele volta para as trevas e é condenado. Isso é algo sério. Não é brincadeira. Jesus, ele diz claramente, ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. E ele inclusive diz em João 12 que ele não condena ninguém. A própria palavra que ele falou, esta vai condenar as pessoas. Por quê? Porque a luz que Jesus dá, as palavras que Jesus fala através de homens, através do espírito de profecia, através da Bíblia, seja qual for o meio, as palavras que Jesus fala é para a salvação. E se nós não abraçamos essas verdades, se nós não abraçamos essa luz, então nós estamos rejeitando a Deus. Isto é crer em Jesus, é aceitar toda a luz que Ele nos dá. Por isso, muito bem nós fazemos ao seguir o conselho do apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 12. Olha o que ele diz. E já vos esquecestes da exortação que vos fala como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando és repreendido por ele. Pois o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se sofreis correção, Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Então, olha só o que o apóstolo Paulo está falando quando nós somos açoitados por alguma palavra. Quando nós somos corrigidos severamente, mesmo que severo, ou brandamente, né? O apóstolo Paulo fala em Gálatas, no capítulo 6, para nós repreendermos o irmão em espírito de brandura, em mansidão, no espírito de Cristo. Esse é um dever nosso também. Mas quando isso não acontece, não é motivo para nós rejeitarmos a luz que Jesus quer nos iluminar. Portanto, o que é seguro para nós é aceitarmos a correção da palavra, é aceitarmos a vara que quer nos corrigir, para que nós possamos crescer como cristãos. O mundo ele está cheio do pensamento de deixa eu pecar, você não tem nada a ver com o que eu faço. Mas isso não pode haver naquelas pessoas que dizem pertencer à Igreja de Jesus Cristo. Não. Precisamos ter a unidade, precisamos compreender a necessidade de aceitar os açoites de Deus. Sem isso, nós não vamos crescer espiritualmente e nós vamos permanecer nas trevas. Então, que possamos abraçar toda a norma que Jesus coloca sobre nós. Tudo que Ele nos manda, tudo que Ele nos ordena, tudo que Ele nos pede. Que possamos abraçar, aceitar e ser transformados, porque tudo que Ele pede, Ele promete que Ele fará. E isto é o Evangelho, poder para a salvação, como nos diz Romanos 1. Que possamos aceitar este poder que vem como torrentes de luz sobre nós. Fiquem todos na paz e na graça de Jesus Cristo.